Bom dia, sexto ano. Tudo certo com vocês? Estamos preparados para mais uma semana viajando pela antiga Pérsia? Semana passada a gente viu sobre o início dos persas. Nós vimos sobre o rei Ciro, que se tornou o primeiro imperador persa. E hoje a gente vai continuar falando sobre a Pérsia e nós vamos encerrar esse texto e esse assunto, certo? Aí na outra semana a gente começa assunto novo. Nós vamos falar sobre o Egito Antigo. Muito bem, hoje então nós estamos falando sobre os persas, esse grande império que se formou com Ciro. Mais ou menos começou ali em 550 a.C., quando Ciro começa a expandir a Pérsia, que era no Irã, ali pequenininha, ele começou a expandir, deixar maior, conseguir conquistar outros povos, conquistou muitos povos, tornando o maior império da antiguidade. Quando Ciro morreu, assumiu o filho dele. O nome do filho dele era Cambises. Cambises conseguiu aumentar mais ainda o território, expandiu, deixou maior ainda, conquistou mais povos. Você pode ver isso no mapa da página 12. Ali mostra, em laranja, as conquistas de Cambises. Ele chegou a conquistar até o Egito. Até o Egito. O Egito já é lá na África. E a gente está falando da Ásia. O Irã é ali na Ásia. E aí ele foi indo, conquistou até o Egito na África. Depois que o Cambises morreu, assumiu o filho dele, o Dario. Dario aumentou mais ainda os territórios, sendo realmente o maior império da antiguidade, os persas. O império, na época de Dario, ele ia desde o rio Nilo e todo o vale do Nilo lá na África, até o rio Indo e o vale do rio Indo lá na Índia. É muito grande. Você olha ali na página 12, tem um mapa mostrando como ficou grande. Desde Ciro, passando por Cambises, até Dario, eles conseguiram aumentar muito o território. Em 64 anos, o território atingiu a extensão máxima, ficou maior que ele chegou a ficar. Muito bem, além de expandir o território, Dario fez outras coisas, claro. Ele percebeu que o território estava bem grande, então ele precisava de organização. Ele era o rei, ele era o imperador, Dario. Mas para ele cuidar de tudo ao mesmo tempo, estava tudo muito longe, né? Então ele dividiu o império todo em partes. Cada uma dessas partes ele chamou de satrápia. Ele dividiu o império em satrápias e colocou tipo um governador em cada uma dessas regiões. E o governador se chamava sátrapa. Então, as satrápias com os sátrapas, e ele ainda cuidou mais, olha só, ele tinha bastante mordomia para tudo funcionar direitinho. Ele ainda colocou funcionários reais que sempre iam viajar e dando uma olhada se todas as satrápias estavam funcionando bem, se todas as regiões, era como se fossem uns estados assim hoje em dia, né? E aí esse fiscal do rei, ele era chamado de olhos e ouvidos do rei, porque ele cuidava se as coisas não estavam bem certas, ele colocava em ordem e ele trazia as notícias para o rei. Eram os funcionários de confiança do rei. Então assim ficou bem organizado o reino. Além disso, a gente até já falou disso quando falou de Ciro semana passada. O rei Dario manteve essa coisa assim, ó. Todos os povos conquistados, eles podiam continuar tendo a sua religião, os seus costumes, a sua cultura. Ele não obrigava a ser da cultura dele, da religião dele. Então, continuavam com a sua vida normal e também os seus costumes normais, só que ele exigia duas coisas. Dois deveres. Todos os povos que foram conquistados continuavam com a sua vidinha normal, só que tinha dois deveres. Todos os homens deviam ajudar no exército e todos deveriam pagar impostos para o imperador geral, para Dario, o imperador persa, certo? Então, eles tinham os direitos de continuar com a sua religião, continuar na sua terra. Ele não tirava ninguém da sua terra para levar para algum lugar. Não, mantinha lá. Mas tinha que servir o exército e pagar impostos. Muito bem, a capital da Pérsia foi Persépolis. Alguns colocaram na imagem ruínas de Persépolis que tem até hoje.
A Persépolis, então, é uma cidade muito bonita, e Dario mandou construir um palácio bem especial, todo luxuoso, para ser o Palácio Real lá em Persépolis. E uma coisa bem legal que o Dario fez foi assim, ó, como o império era muito grande, eles precisavam mandar mensageiros para cá, para lá, os olhos do rei tinham que ir para lá e para cá, os exércitos também, e para você ir de um lugar para o outro precisa do quê? De estrada, né? Precisa de estrada. Então ele mandou construir estradas, porque não tinha assim. Então ele mandou construir as estradas que iam de um lado para o outro, do outro para o outro. Mandou construir muitas estradas. E teve uma estrada que foi chamada de Estrada Real. É uma estrada tão grande que atravessava ali o continente todo da Ásia, ali, toda essa região que eles dominavam. Tinha 2.400 quilômetros a Estrada Real. Essa Estrada Real, ela foi muito útil, tanto para passar os exércitos, passar os mensageiros e passar também o correio, que foi outra invenção dele. O Dario inventou um correio. Então, se ele queria mandar uma mensagem lá para longe, digamos, lá para o Egito, ele mandava alguém do correio. Então, o correio funcionava assim. Saía um mensageiro com o cavalo, com a mensagem, e andava de cavalo, vai, até onde eles fizeram as contas, quanto que um cavalo consegue andar por dia, e daí cansa. Aí tinha um posto de parada. Tinha uma parada com uma casinha para o mensageiro descansar e para o cavalo descansar. Mas ali naquela casinha já tinha outro cavalo descansado e outro mensageiro descansado, que pegava a mensagem e continuava a levar. Aí, daqui a pouco tinha outra casinha, que era o lugar de descanso, aquele mensageiro e aquele cavalo descansavam e outro descansado levava a mensagem. E assim, em 8 dias, conseguia se percorrer a cavalo 2.400 quilômetros. Era o jeito mais rápido de mandar mensagem na época, tá? Na época não tinha internet, tá, gente? Faz muito tempo isso, né? A gente tá falando de antes de Cristo. Então, esse sistema de correio foi bem legal. O Dario, então, fez um sistema de correio, fez a construção de estradas, especialmente a Estrada Real, de 2.400 quilômetros, e também criou uma moeda que ficasse igual para todo mundo, porque um tinha uma moeda de ouro mais pesada, outra moeda de prata e tal. Então, ele criou uma moeda que se chamou Darico, por causa que ele era Dario. E essa moeda, então, tinha a imagem dele, sabe, né? Tem o rosto dele marcado na moeda. Muito bem. O comércio da Pérsia também acontecia. Os persas fabricavam artesanatos muito bonitos, feitos em ouro, em prata e também com pedras preciosas. Era um reino bastante rico. E esse artesanato era vendido também entre os outros povos. Então, sobre a Pérsia, é isso aí. A Pérsia, então, foi esse grande reino da antiguidade, certo? Que na estátua de Nabucodonosor, tá onde? Cabeça de ouro eram os babilônios, que era o próprio Nabucodonosor. Peito e braço de pratas, os medo-persas, tá? Então é aí. E depois a gente vai estudar os outros povos também. Mas a gente continua aí pra frente. Uma ótima semana para vocês, caprichem, estudem direitinho, tá? E um abraço bem grande para todos.